It's easy if you try. No hell below us, above us on the sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of men. Imagine all the people sharing all the world. And you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Então, vamos falar sobre relações interpessoais. Os primeiros estudos sobre as relações interpessoais aparecem já no século XIX, em pesquisas sobre qual seria a influência dos grupos no comportamento das pessoas. O estudo sobre a interação humana tem ocupado inúmeros territórios, tem sido abordado por diferentes teorias e hoje em dia está sendo aplicado em diferentes áreas. O processo de interação humana ocorre entre as pessoas quase o tempo todo, mesmo que elas não percebam. As pessoas interagem das mais diferentes formas. Conversam, andam de elevador, ficam em filas, compram no supermercado, cumprimentam-se, olham-se, discutem, entram em conflito. Enfim, passam a maior parte do tempo interagindo com outras pessoas, sem se dar conta disso muitas vezes. Esse contato, voluntário ou não, consciente ou não, constitui o processo de interação humana. Mesmo quando estamos em silêncio, ao lado de alguém desconhecido, no balcão de uma loja, por exemplo, isto também é interação. Gente é muito bom, gente deve ser o bom. Tem de se cuidar, de se respeitar o bom. É importante compreender que não existe interação humana unilateral, interação humana que conte com uma pessoa só. Para haver interação são necessários no mínimo 2 sujeitos, eu e o outro, ou os outros se for um grupo, por exemplo. Ambos, neste caso, têm participação no resultado desta interação.
Para que haja história de interações recorrentes, tem que haver uma emoção que constitua as condutas que resultam em interações recorrentes. Ou seja, o que cada um deles fizer ou deixar de fazer fará diferença, trará consequências positivas, negativas ou neutras para a interação. Mesmo que a atitude de um dos componentes seja de silêncio ou indiferença, isto também interferirá no resultado da interação. Ao não fazermos nada, já estamos fazendo algo. Eu acho que eu esqueci os remédios lá em cima. Deixa eu esperar um pouco. Nossa, como é que eu esqueci? Oh, meu Deus. Tá aqui. Aí? Tá aqui, eu achei. Que bom. Ainda bem, porque se eu esqueço, o Celso ia ter que esperar. Deve estar aí na porta. Não sei, dá pra ver aqui no cheiro. Tem um moço lá. Tem um moço lá. Tem um moço? Tem um moço. O cara, não, desculpa, deve ser ele. Um moço ali, não conheço o Celso. Ele tá no carro. É num carro, tá? Deve ser ele. Dá licença, hein? Você acha que ele vinha me buscar? No trabalho é a mesma coisa. Algumas pessoas reclamam que o colega da sala ao lado não o cumprimenta. Mas a pergunta é, você o cumprimenta? É muito fácil depositarmos no outro a responsabilidade do resultado da interação. Mas, como já foi dito, o que acontece entre duas pessoas depende das duas e não somente de uma. As relações interpessoais desenvolvem-se em decorrência dos processos de interação humana. É exatamente isso. Nossas relações interpessoais são decorrência das interações que mantemos no nosso dia a dia. Muitas interações jamais se tornarão relações, mas outras sim. Uma coisa é certa, para uma relação se desenvolver é necessário que haja interação. Fela Moscovici destaca que as relações interpessoais e o clima no grupo de trabalho se influenciam mutuamente, gerando um ambiente agradável e estimulante, desagradável e averso, ou até mesmo neutro e monótono. As empresas estão exigindo cada vez mais competência interpessoal de seus colaboradores. A competência técnica pode te dar um emprego, mas é a competência nas relações interpessoais que poderá te manter nele. Na medida em que desempenhamos nossas habilidades sociais de forma competente no ambiente de trabalho, estamos contribuindo não só com o astral do grupo, mas também interferindo na motivação do grupo e, por conseguinte, nos níveis de produtividade. A qualidade das relações interpessoais no ambiente de trabalho tem sido negligenciada há muito pelos empresários de um modo geral. Pouco investimento em treinamento e monitoramento das habilidades sociais. O sucesso das organizações está diretamente relacionado com o tipo de relacionamento interpessoal nela prevalente. Se as relações são positivas, o trabalho flui e a motivação é mantida. Por outro lado, se as relações são muito difíceis, o nível de tensão aumenta, a cooperação mútua cai e os resultados tendem, a curto ou a médio prazos, a diminuir. O que nós não podemos desconsiderar nessa aula de psicologia organizacional é que não existem relações interpessoais unilaterais. Tudo que acontece nas relações entre as pessoas depende das duas partes. 50% no mínimo do resultado da interação depende da gente. Isso significa que nós temos responsabilidade com o resultado.
Muitas vezes a gente deposita no outro, não é? A ideia de que não funcionou porque ele não interagiu, não respondeu, não fez aquilo que eu esperava que ele fizesse, por isso não deu certo. Mas essa é uma maneira muito passiva de ver, de interpretar as interações. Tudo que acontece entre duas ou mais pessoas depende das duas partes.